estamos aqui para crescer no conhecimento de Cristo, né? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Feliz aqui pela sua presença. Então eu quero repassar aqui a pergunta para o Rick, porque ele falou sobre os milagres de Deus lá no Antigo Testamento, e já tem um monte de cristão aí, pastor Mauro, que está achando que esse negócio de milagre tem um movimento chamado cessacionista. Esse movimento acredita, e é dentro das igrejas evangélicas, que os milagres que aconteciam na Bíblia, ou até mesmo a operação dos dons, batismo com o Espírito Santo com evidência de línguas, era tudo coisa para o Novo Testamento e para trás. Qual que é a sua opinião sobre isso aí, Rick? Eu acredito muito no que Isaías disse. Eu me apego nesse versículo porque Isaías vai falar acerca do tamanho poder de Deus. Isaías 43, versículo 13, ele vai dizer: ainda que houvesse dia eu sou, e no mar quem possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem pode impedir? Então, o mesmo Deus que agiu no passado, ele tem a capacidade de agir hoje. Porque ele não muda, um dos seus atributos é imutável. É verdade, imutabilidade. Imutabilidade, ele não pode mudar quem ele é. Então eu acredito, eu como pregador, hoje como um pastor, eu acredito que o Deus que fez no passado, ele faz hoje e vai continuar sendo, porque ele é eterno. Glória a Deus. Graças e aí, a pastor Deus. Mauro? Pastor, eu acredito assim, uma das características que nós vemos na Bíblia, quando Jesus principalmente operava milagres, que tinha testemunhas, né? Verdade. Eram muitas testemunhas, não era uma só. Houve alguns casos, mas a maioria das vezes teve muitas testemunhas. Esses dias eu estava meditando quando Jesus curou o paralítico lá de Betesda, né? Ali, todas as pessoas ficaram cientes que aquele homem era um dia um paralítico. Verdade. Né? Depois ele foi curado. Quer dizer, então, como assim a gente pode dizer que isso foi mentira ou um sensacionalismo qualquer, se houve, assim, várias testemunhas que testificaram e testemunharam, né? Acerca Verdade. de todos esses milagres. E hoje é a mesma coisa, né? Hoje é a mesma coisa. Às vezes, outro dia eu falava sobre isso na igreja. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas hoje Jesus não batiza mais com evidência de língua estranha. Mas geralmente quem fala isso não é batizado. Não é batizado, é verdade. Não passou pela experiência. É verdade. Deixa o dia que ele passar para a experiência. Que ele vai ver, né? Olha, eu estava conversando com um amigo meu, que ele é de uma igreja, que tinha essa visão. Tinha porque mudou. E o que aconteceu, Mauro? Ele contou que um dos pastores estava debatendo numa reunião sobre essa questão da evidência das línguas estranhas no batismo com o Espírito Santo. E ele não acreditava. Só que ele era um crente sincero. Ele não acreditava porque, segundo a formação teológica dele, ele não via base bíblica para aquilo. Mas naquela noite, após aquela reunião, ele foi orar, Mauro. E quando a gente ora, alguma coisa acontece. Acontece. Né? Ele orou e ele falou, Deus, se realmente isso, porque a minha igreja está dividida, uns falam que é, outros falam que não é, uns falam que Deus opera, outros falam que Deus não opera. Ele começou a pedir para Deus, pastor, ele falou assim, se Deus realmente ainda opera milagres, e ainda batiza com o Espírito Santo, com evidência de línguas estranhas, como esses pentecostais falam e não como a minha denominação fala, eu quero que o senhor me visite com essa experiência. Fez prova de Deus. Fez prova de Deus. E fez uma prova boa, né? Porque ele está pedindo uma coisa que é bíblico. E ele foi dormir. Mauro, de madrugada, ele sentiu no coração de levantar no meio da madrugada para orar. E quando ele estava orando, ele nem lembrava mais da oração que ele fez no início da noite antes de dormir. Glória. E aí ele conta depois nessa reunião com a diretoria da igreja que de madrugada o céu desceu, a glória se manifestou, a Shekinah se fez presente Glória a Deus, lá no graças a quarto Deus. dele, e Jesus batizou ele com o Espírito Santo, com a evidência inicial de se falar em línguas. Glória a Deus. No outro dia tinha outra reunião, com a mesma cúpula, com o pessoal para discutir esse assunto sobre o posicionamento que eles teriam com relação a isso, com os membros que estavam dizendo isso. Sabe o que aconteceu? Ele tinha mudado de ideia, Rick. Porque de madrugada Deus operou esse milagre na vida Que dele. maravilha, pastor. Glória a Deus. Então, quando a gente fala da nossa experiência de vida, calcada na palavra, irmãos, nós não estamos falando assim da boca para fora. Estamos falando daquilo que nós experimentamos, daquilo que nós provamos. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó, provai e vede que o Senhor é bom. É bom. Graças a Deus, é verdade. Então, assim, a nossa experiência com Deus baseada na palavra vale mais do que qualquer